Boa noite. Os candidatos à presidência tiveram há pouco um duelo televisivo a 4 no Canal 2. Foi um debate de hora e meia que teve como ponto alto duas questões, Otelo e a polémica sobre a independência dos Açores. Toda a gente sabe que eu sou contra o separatismo e muito menos contra a independência dos Açores, porque não há independentistas nos Açores. Isso é um falso problema. Agora, quando há um senhor que está a ser condenado, ou que pode ser condenado, e ao Sr. José de Almeida, quando a propósito do Sr. José de Almeida dizem vai ser demitido das suas funções, etc., eu digo, não façam mártires, não fartem mártires, e não criem problemas onde eles não existem. Eu ontem, em seguimento de outras iniciativas que já tinha tomado, e de conversas que tinha tido com grupos parlamentares e com parlamentares, pedi à Assembleia e aos líderes da Assembleia da República de todos os partidos para irem almoçar comigo. E durante o almoço pus no problema de que nesta quadra era a quadra ótima para encontrarmos uma amnistia. Uma amnistia que pusesse fim a um processo, que é um processo inclusivamente desagradável, porque tem havido sentenças contraditórias entre o Supremo Tribunal e o Tribunal Constitucional, como se sabe. Isso é uma questão grave para a Justiça. Além de que Otelo Saraiva de Carvalho, quer se queira, quer não, independentemente de tudo o que ele fez posterior, é um símbolo da Revolução do 25 de Abril que se deve respeitar. Ora bem, a ideia de fazer uma anistia faz-se com três condições. E isso é que é importante, sobre o qual há já um amplo consenso, porque quem tem competência para fazer a anistia não é o Presidente da República, é a Assembleia. E as três condições são, eles têm que entregar todas as armas. E parece que estão dispostos a fazê-lo. Que ainda não entregaram, mas têm que entregar todas as armas. Primeira condição. Segunda condição, têm que recusar expressamente, em relação ao futuro, o emprego da violência como arma política. Segunda condição, também estão dispostos a fazer. Terceira condição, são excluídos da amnistia os autores materiais de crimes de sangue. Apoio a medida que o Dr. Mário Soares tomou sobre a amnistia. Não, a sugestão que fez. A sugestão que fez. Portanto, eu acho que só há uma solução política do problema. Agora, hipocrisia é vir dizer que há aqui que se quer libertar uns e deixar outros presos, quando a maioria está libertada hoje. E disse ainda há bocadinho o Dr. Mário Soares que isto é um país católico. Vou terminar, Dr. Presidente. Disse o Dr. Mário Soares há bocadinho que isto é um país católico. Eu gostava de saber o seguinte, porque é que no dia 2 de junho foi assassinado, de 76, foi assassinado um padre neste país, e toda a gente sabe, é público, já vem em todos os jornais que foi o ELP e o MDLP que fez isso, já toda a gente sabe que o Sr. Torres, quando foi assassinado, estava ligado com isso, já vem em todos os jornais, e perguntar o seguinte, porquê é que não se descobre? Descobre-se tudo, mas isto não se descobre. E porquê é que não se descobre a Rita Cláudio, cá em Portugal, que mandou assassinar, que é uma agência da NATO que mandou assassinar o Sr. Aldo Moro, e por isso a filha do Sr. Aldo Moro abandonou a democracia cristã quando leu nas cartas do pai do cativeiro, que percebeu no cativeiro que eram os americanos que o queriam matar. Estamos em Portugal, em 1991, com questões complexas e em que é necessária uma pacificação. Naturalmente que o Presidente da República ontem dirigiu-se à Assembleia da República e eu penso que se eu fosse Presidente da República faria o mesmo. Tentaria empenhar-me, sem interferência nos órgãos de soberania, mas empenhar-me com o meu peso político para que esta questão fosse resolvida, para que fosse encontrado um consenso e uma solução política. Mas quem diz em relação ao caso do Otelo, diz em relação à justiça, diz em relação às questões da habitação, diz em relação às questões sociais, a todo o nosso déficit. Nós precisamos de encontrar soluções para graves e graves problemas com coisas portugueses de frente e para grandes reformas que estão na Constituição da República e que estão paralisadas. Eu penso que os portugueses estão de acordo com isto. É o que está na Constituição e este deve ser o figurino constitucional. Eu penso que todos os crimes que foram cometidos e todos os crimes que foram cometidos têm que ser condenados e devem ser punidos. Para mim, quer em relação à direita, quer em relação à esquerda, as pessoas que foram condenadas pelos tribunais, obviamente que têm que ser punidas e têm que a sociedade tem que ser julgadas. Bom, o problema que se coloca neste caso é o seguinte, em relação àquilo que são delitos de opinião, delitos políticos, puramente delitos políticos, eu estou perfeitamente de acordo que haja uma amnistia. Estou perfeitamente de acordo na pacificação da sociedade portuguesa, que haja tranquilidade na sociedade portuguesa. Estou perfeitamente de acordo com isso. O problema que se coloca são os crimes de sangue. O debate a 4 no Canal 2. José António Saraiva, muito boa noite. O que é que achou deste debate? Boa noite. Olha, achei que foi um debate muito pobre. Eu diria paupérrimo ao nível do debate de ideias, mas foi um debate muito rico ao nível do espetáculo.
Eu receava que este debate ou fosse uma confusão universal, em que ninguém se entendia, falavam todos ao mesmo tempo, ou fosse um monólogo, ou um conjunto de 4 monólogos. O debate foi rico, foi vivo, teve momentos de uma coisa e de outra, foi muito equilibrado e provou, a meu ver, que a política é cada vez mais espetáculo, cada vez menos ideias, pelo menos ao nível da televisão, e cada vez mais espetáculo. E, digamos, a prova disso é que, a meu ver, quem ganha o debate é o Dr. Mário Soares. E ganha não por aquilo que diz. O Dr. Mário Soares não tem nenhuma intervenção brilhante, com exceção talvez da intervenção sobre o caso do Hotel Saraiva de Carvalho. Mas tem uma presença brilhante, permanentemente otimista, ri-se nos momentos certos, interrompe os adversários nos momentos certos e acabou por não ser atingido por alguns erros de palmatória que cometeu. O Dr. Mário Soares, neste embate, foi o exemplo acabado da impunidade. Nem os erros o atingiram, porque a sua presença foi de facto brilhante. Foi essa a sua estratégia? Eu penso que foi a estratégia, mas também foi o momento. O Dr. Mário Soares, no debate com o Dr. Basílio Horta, ficou bastante chocado, a sua imagem ficou partida, de certa maneira. Ele veio a melhorar ao nível dos vários debates e acabou, de facto, com a imagem que nós lhe conhecemos, uma imagem, sobretudo, otimista, que respira saúde. Disse há pouco que não se bateram muito ideias. Isso significa que não há ideias ou que a televisão não é o meio propício? Eu penso que é mais isso. Eu penso que alguns candidatos não têm muitas ideias. Penso que há candidatos que estão em crise de ideias, como é obviamente o caso dos candidatos da esquerda, que estão a fazer um acerto, digamos, um ajuste em relação a certas referências do passado que desapareceram. Mas penso também que a televisão não é o meio ideal para o debate de ideias. General Saraiva, nós já vamos fazer um balanço do que foram estes debates. Foram 3 semanas de debates a 2, para além deste que foi a 4. O que se disse e o que se comentou é agora recordado pelo 24 Horas. Justamente o Presidente da República não deve ter uma participação mais enérgica. Deve ter uma participação eficaz, mas não uma participação mais enérgica. Pareceu-me o Dr. Mário Soares muito atingido, muito traumatizado, muito ferido pelo debate com o Dr. Basílio Horta. O Dr. Mário Soares disse, num louco de consciência, eu não sou chefe de gangue, disse isso. Eu admito que não seja, mas padrinho de Emalvio, nosso doutor, isso, padrinho no sentido protetor. O doutor é que disse, não fui eu. O doutor é que disse isso, não fui eu. Acho que ele exagerou na agressividade. Entende que o marxismo é uma doutrina aberta. Tudo que melhor a humanidade criou, não tem nenhuma concepção fechada. Mas está aberto a todas as correntes que contribuam para o progresso. O aspecto mais chocante para mim foi a ausência de uma linguagem de esquerda. Nós podemos falar aqui do humanismo, é evidente. E a minha candidatura fala desses valores, por isso é a candidatura da coragem de ser solidário. Sai com uma imagem simpática, muito simpática, aliás aqui nas imagens de bastidores também é nítida essa característica do candidato, simpática, mas pouco mais. José António Saraiva, falando há algumas semanas aqui ao 24 Horas, José António Saraiva, as suas reflexões agora são muito diferentes? Não. Em geral, digamos, eu penso que se confirma aquilo que eu fui dizendo ao longo dos vários debates, embora haja uma imagem mais ajustada, digamos, em relação a cada candidato. Eu penso que, por exemplo, o candidato Carlos Marques foi o grande campeão da simpatia. É indiscutível. Eu penso que todas as sondagens provariam isso. Ele nunca interrompeu os adversários, nunca os atingiu, nunca os agrediu, falou da paz, falou da pacificação do país. Portanto, digamos, não há resistências em relação ao candidato Carlos Marques, mas isso tem o seu reverso, porque o campeão da simpatia também é um pouco o campeão das águas paradas, é o campeão de dizer pouco, de avançar pouco no debate das ideias. Portanto, o candidato Marques tem as vantagens e os inconvenientes, de facto, de ter vencido o campeonato da simpatia. O candidato Carvalhas pareceu-me, a um nível pessoal, talvez o candidato mais fraco dos 4. Eu disse isso ao longo das várias semanas. Um aspecto que me chocou nele, sobretudo, foi o facto de não ter resposta às grandes transformações que ocorreram na Europa.
Eu penso que já era tempo de o Partido Comunista ter um discurso estruturado para dar resposta a essas questões, essas novas questões que a queda dos regimes do leste vieram colocar. Ora, ele nunca teve, refugiou-se sempre na discussão dos assuntos internos, nunca assumiu frontalmente o debate sobre essas grandes questões que atingem neste momento fortemente Portugal. O candidato Carlos Carvalhas, de facto, não teve um discurso e só marcou pontos nas questões técnicas, onde de facto os marcou, fez precisões em relação ao candidato Mário Soares, em relação ao candidato Basílio Horta, precisões bem feitas, mas eu acho que isto é muito pouco para um candidato presidencial de um partido com a importância do Partido Comunista e de um homem que se configura como o sucessor de um grande líder, como é o Dr. Álvaro Cunhal. Se estiver de acordo, eu passaria ao candidato Basílio. O candidato Basílio foi um pouco o reverso da medalha do Carlos Marques. O Carlos Marques foi o campeão da simpatia, o Basílio Horta foi um pouco o campeão da antipatia. Também com as vantagens e os inconvenientes disso. Ou seja, eu penso que as pessoas não gostaram da agressividade dele, mas é evidente que a agressividade dele no debate com o Dr. Mário Soares feriu profundamente o Presidente da República e o atingiu fortemente. Não há dúvida também que ele falou em questões que eram um pouco tabu e que são questões de alguma importância, como a questão da descolonização, a questão dos expoliados, os escândalos políticos, como o escândalo de Macau, são questões importantes que eu penso que ele tratou de forma um pouco desajustada em termos de imagem, mas são questões que mereciam ser tratadas nesta campanha eleitoral. Eu só queria dizer mais uma coisa, é que o candidato Basílio Horta foi o mais afirmativo em termos de projeto. Ou seja, enquanto os dois candidatos da esquerda fugiram um pouco a assumir posições de esquerda aberta, o candidato Basílio Horta foi quem disse claramente, ainda hoje o disse, que defendia um governo PSD-CDS, que defendia um projeto de direita e centro-direita para Portugal. Nesse aspecto, foi de todos o mais afirmativo. E o resto, Mário Soares? Mário Soares. O Mário Soares começou muito mal, como todos nós vimos, acabou muito bem, como penso que as pessoas também reconhecerão. Acabou muito bem porque soube, no fim, colocar-se na postura do monarca, do Presidente da República, tendo, digamos, todos os outros abaixo dele, 1 degrau, 2 degraus abaixo dele. Hoje foi muito nítida a forma como ele se referia aos outros candidatos, dizendo: eu sou candidato à presidência da República, os senhores são meros candidatos à liderança dos vossos partidos. Portanto, eu estou num plano, os senhores estão noutro plano. E isso permitiu-lhe uma coisa que eu acho que é importante nesta campanha eleitoral, que foi o Dr. Mário Soares se recusar em todos os debates, e nisso foi de um extremo cuidado, a dizer mal do governo, embora tenha sido várias vezes desafiado a fazê-lo. O Dr. Mário Soares conseguiu, com uma grande habilidade, por um lado, demarcar-se de algumas questões em que tem posição diferente do governo, mas nunca o criticar abertamente, refugiando-se no facto de ser Presidente da República e não querer desestabilizar a sociedade portuguesa. Nisso ele foi muitíssimo hábil e eu penso que, feito um balanço final de todos os debates, quer pelo facto do candidato Basílio se ter, em alguns debates, um pouco derrotado a si próprio, quer pela forma como foi crescendo ao longo de todos eles, o Dr. Mário Soares é talvez o vencedor, digamos, deste conjunto de 7 debates presidenciais. António Saraiva, muito obrigado pelas contribuições que deu aqui ao 24 Horas. Nada. Na União Soviética, o presidente Gorbachev está a fazer os possíveis para minorar os prejuízos do afastamento de Eduard Shevardnadze do seu governo. A demissão do ministro dos Negócios Estrangeiros ensombrou a sessão do Parlamento. Foi mais um dia agitado no Congresso, ainda sob o efeito da demissão de Shevardnadze. Colaboradores de Gorbachev empenham-se em desdramatizar a demissão. Um porta-voz presidencial afirmou mesmo duvidar que o ministro dos Negócios Estrangeiros abandone o seu cargo. O que parece certo é, para já, que Shevardnadze ainda vai conduzir a cimeira com os Estados Unidos em fevereiro. O Congresso continua, entretanto, dividido entre ortodoxos e reformadores, que hoje apelaram a Gorbachev para não ceder às pressões da linha dura.
Em termos gerais, o Congresso aprova o reforço do Poder Executivo. O Governo vai ser substituído por um gabinete presidencial de ministros e cria-se o cargo de vice-presidente. Mas hoje não houve quórum para fazer as emendas à Constituição. Na base da crise política agora aberta na União Soviética estão os problemas das nacionalidades e as dificuldades económicas. Um relatório agora divulgado pela CEE confirma que a economia do país está à beira do abismo. O presidente da Câmara de Leningrado disse hoje aos jornalistas que centenas de fábricas vão fechar nos próximos meses. Reflexos de uma situação classificada hoje pela CEE como à beira do abismo. O estudo da Comissão da Comunidade conclui que as reformas da perestroika ficaram muito aquém do necessário. Agora, a situação é catastrófica. Este estudo não aponta soluções, mas um relatório feito pelo FMI e pelo Banco Mundial defende a implantação imediata da economia de mercado. Segundo o FMI, uma transição gradual só vai piorar ainda mais a situação. E os resultados do anúncio da demissão de Shevardnadze já se fazem sentir. Nos mercados internacionais, o dólar subiu como resultado da instabilidade da União Soviética. Enquanto a revista britânica Financial Times escreveu na sua edição de hoje que a perestroika chegou ao fim. A crise soviética relegou momentaneamente para segundo plano o problema do Golfo, que nas últimas 24 horas conheceu novidades importantes. A NATO está a estudar a possibilidade de enviar a sua força de intervenção rápida para a Turquia, de forma a responder a um pedido do governo turco que receia uma agressão iraquiana. O governo português indicou há 24 horas que Portugal enviará forças para a Turquia se tal for necessário. E só acontecerá se houver uma decisão da NATO nesse sentido. Mas se houver guerra, a probabilidade é a de ela começar na fronteira com o Kuwait. O secretário da Defesa norte-americano, Dick Cheney, encontra-se na Arábia Saudita, onde confirmou que a guerra é cada vez mais provável. Parece cada vez mais provável a guerra contra o Iraque. A hipótese foi hoje colocada na Arábia Saudita pelo secretário norte-americano da Defesa, Dick Cheney, durante uma visita às tropas colocadas no norte do país, acompanhado por Colin Powell, chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. Cheney disse que os Estados Unidos não vão esperar indefinidamente pela retirada iraquiana do Kuwait. Saddam Hussein parece não ter percebido a mensagem das Nações Unidas, disse ainda o secretário norte-americano da Defesa. Por sua vez, o general Colin Powell afirmou que o eventual ataque ao Iraque será lançado violentamente por terra, ar e mar, o mais rápido possível, para não dar qualquer hipótese a Saddam Hussein. Do lado iraquiano continuam também as preparações para a guerra e para testar a capacidade de resposta em caso de ataque real, o governo deu instruções para que a população de Bagdá fosse evacuada. 1 milhão de pessoas saiu da capital. Sorridentes e em caminhonetas, partiram hoje por algumas horas para lugares mais seguros. Até parecia que iam para um piquenique. Mais de 1 milhão de pessoas deixou Bagdá no maior exercício de defesa civil jamais realizado no Iraque. O objetivo do exercício, testar a reação da população da capital iraquiana e a capacidade das suas equipas de socorro para a eventualidade de um ataque atómico ou químico contra o Iraque. Fontes governamentais dizem que tudo correu bem e que exercícios semelhantes serão realizados nos próximos dias. Amanhã será a vez dos 2 milhões de pessoas que vivem nos arredores de Bagdá e na próxima semana Bassorá, a segunda cidade do país. O Iraque enfrenta assim uma possível intervenção armada da força multinacional estacionada no Golfo Pérsico. No plano político, Saddam Hussein conseguiu uma importante vitória na ONU. O Conselho de Segurança condenou a política de Israel nos territórios ocupados e propôs uma conferência internacional sobre o Médio Oriente. Israel reagiu negativamente a esta resolução. A resolução 681 das Nações Unidas é unilateral e uma vitória do Iraque que desvia as atenções internacionais da crise do Golfo Pérsico. Foi assim que o primeiro-ministro israelita Yitzhak Shamir rejeitou hoje a resolução aprovada por unanimidade no Conselho de Segurança da ONU. O documento condena Israel pela sua política nos territórios árabes ocupados e denuncia a deportação dos palestinianos, apoiando a realização de uma conferência internacional sobre o Médio Oriente. Esta é uma decisão histórica das Nações Unidas, tomada após 7 semanas de oposição dos Estados Unidos. Pela primeira vez, a organização estabelece uma relação entre o problema israelo-árabe e a atual crise do Golfo. Recorde-se que a realização de uma conferência sobre o Médio Oriente é uma das exigências do Iraque para resolver pacificamente a crise do Golfo Pérsico. Nos últimos dias, o 24 Horas tem estado a eleger as personalidades e acontecimentos do ano em Portugal e no mundo. Hoje, a nossa redação elegeu a personalidade de 1990 em Portugal. A escolha recaiu sobre o Procurador-Geral da República, Cunha Rodrigues. No princípio do ano, a redação do Jornal Independente teve acesso a um fax de uma empresa alemã que exigia de um político destacado a devolução de 50 mil contos, alegadamente entregues num ato de corrupção. O político era, nem mais nem menos, o governador de Macau, Carlos Melancia, que negou sempre a acusação.
Dias depois de publicada a notícia, a Procuradoria-Geral da República decidiu abrir um inquérito. Para o procurador Cunha Rodrigues, era o início de um dos mais polémicos processos dos últimos anos em Portugal. Pela primeira vez, desde que foi nomeado há 6 anos pelo então Presidente Yanes, o nome de Cunha Rodrigues começou a aparecer diariamente na comunicação social, atraída por uma personagem que parecia não ter medo dos casos sensíveis. Um dos processos quentes abertos por Cunha Rodrigues foi o de Helena Roseta. Cavaco Silva apresentou uma queixa contra a antiga deputada do PSD por esta ter acusado o governo de negligência no caso Estoril Sol. O processo seguiu os trâmites habituais e, no final, Cunha Rodrigues decidiu arquivar a queixa por falta de fundamento para procedimento criminal, uma decisão que terá irritado o governo. Outro processo quente foi o do então Ministro das Finanças, Miguel Cadilho. Um grupo de deputados foi à Procuradoria-Geral denunciar o antigo ministro, acusando Miguel Cadilho de utilizar abusivamente os serviços da Guarda Fiscal. Mas o processo foi arquivado por falta de fundamento. Mais polémico foi o caso que envolveu o antigo secretário de Estado da Saúde, Costa Freire, que começou com uma denúncia da Ordem dos Médicos. As investigações das atividades de Costa Freire conduziram à acusação de crime de burla e à sua prisão preventiva. O país descobria que, com o procurador, os governantes eram também chamados a prestar contas. Há pouco fui à Procuradoria-Geral da República falar com Cunha Rodrigues. Foi a primeira entrevista dada pelo procurador à televisão. A primeira pergunta que lhe coloquei foi: o que mudou na sociedade portuguesa? Eu penso que eu poderia fazer o retorno da questão, a comunicação social é que pode saber mais que o que mudou. Eu penso que o que mudou foi a atenção que a comunicação social dedica aos problemas de justiça. E isso tem que ver com um estádio de desenvolvimento, de avanço democrático, que é importante que o registro não tem a ver propriamente com questões internas da justiça, a não ser porventura com uma maior eficiência que tem o aparelho judicial para atuar em casos concretos. Mas uma coisa que se verifica é que o Sr. Procurador está neste cargo há 6 anos e é a primeira vez que os políticos são obrigados a enfrentar processos como estes. Isso não é uma coisa que a comunicação social inventou? Não, não é a primeira vez que há casos que envolvem políticos. É a primeira vez que a comunicação social dá importância. Eu não vou falar de casos concretos nem da gravidade desses casos, mas, por um lado, desde que sou Procurador-Geral, já houve bastantes casos que envolveram políticos. Muitos deles não chegaram à opinião pública, porque o processo não chegou a essa fase. Noutros casos, a opinião pública não teve o mesmo interesse. No entanto, há um fator qualitativo que eu quero equacionar. É que, como sabe, há um Código de Processo Penal que entrou em vigor em 88 e que deu ao Ministério Público uma intervenção que não tinha até aí. Isso poderá ser o único fator qualitativo que foi introduzido no sistema e que provocou alguma alteração. Alguma vez recebeu pressões do poder instituído para não avançar com processos? Não, isso seria absurdo. Eu penso que a tentativa que por vezes se faz de colocar em contraponto os políticos e os magistrados é uma tentativa falhada e nem é feliz, porque eu penso que se nós temos independência, temos autonomia, podemos atuar com transparência, devemos isso ao sistema político. Foram os políticos deste país que fundamentaram na sua raiz ética e institucional um sistema de justiça que é aberto, que é transparente e que é independente. Não houve qualquer pressão nunca e eu penso que seria absurdo que houvesse neste país. Nem receia que lhe limitem os poderes? Não, eu não tenho nenhum receio, porque os poderes que são atribuídos ao Procurador-Geral são poderes que resultam da Constituição e da lei. E sendo mais ou menos vastos, nunca o Procurador-Geral poderá, enfim, discordar ou manifestar qualquer reserva quanto a esses poderes. Eu tenho a ideia que nem é uma questão de poderes que neste momento se coloca quanto ao Procurador-Geral. Todo poder, quando se torna incómodo, parece excessivo. Isso é da sociologia judiciária. O poder está a ser incómodo? A pergunta podia eu fazê-la. É evidente que a comunicação social diz isso. Eu penso que toda a atividade repressiva, que é uma das atividades dos tribunais, tem uma componente incómoda, que pode despertar sentimentos de incomodidade por parte das pessoas que são atingidas, mas que não tem que ver com o poder em si, tem que ver com o resultado da atividade dos tribunais. Como é que está o processo de Costa Freire e Carlos Melancia? Eu não posso falar de casos concretos, os tribunais que estão em segredo de justiça, os processos estão a ocorrer normalmente, na altura própria, eles deixaram de estar em segredo de justiça e a comunicação social terá acesso a eles. A primeira reação de Cunha Rodrigues ao anúncio de que tinha sido eleito pelo 24 Horas Personalidade do Ano em Portugal foi de surpresa. A Cabral Moncada, boa noite, foi também surpresa para si? Não, eu julgo que se trata de uma eleição que é inteiramente justa, porque de facto o Procurador-Geral tem tido
a capacidade de, entre nós, conciliar a opinião pública com a classe política, na medida em que ele tem demonstrado, através da sua atividade, que não é impunemente entre nós, que se pertence à classe política. E nessa medida tem dado um contributo vastíssimo para clarificar inteiramente o sistema político vigente entre nós. Não é? Acha que o mérito é dele, enfim, enquanto profissional, ou é do sistema? Eu diria que pertence aos dois. Obviamente que o sistema favorece uma intervenção ativa e clara dele. Simplesmente eu seria injusto se não imputasse igualmente à pessoa dele um tratamento e uma prudência e uma prudência, a par de uma grande isenção e de uma grande objetividade. Não há dúvida nenhuma que estes dois fatores são, ao que me parece, perfeitamente claros, porque ele colocou em xeque não só quem o nomeou, não é? Quem o nomeou, mas igualmente quem o propôs. Ora, não é possível pedir mais isenção a uma pessoa que, através da sua atividade, claramente passa um cheque político, quer ao Presidente, quer efetivamente ao Governo, na medida em que contribuiu para justamente, enfim, para colocar em dúvida, não é? Para colocar em dúvida, junto da opinião pública, a lisura de certas questões, não é? Acha que ele goza de grande autonomia na sua atuação? Não, eu julgo que não. Eu julgo que esse é um tema falsamente empolado, porque a autonomia que realmente a Procuradoria-Geral tem não é tão grande como se possa supor à primeira vista. Não nos podemos esquecer que a autonomia não se rege por que realmente a Procuradoria não se rege por um princípio de autogoverno. De facto, ele é nomeado. Não nos podemos esquecer que o Conselho Superior do Ministério Público é parcial, tem membros eleitos. Acha que ele devia ter maior autonomia? Eu suponho que estão maduras as condições para que ele pudesse ser eleito pelos próprios magistrados do Ministério Público. Suponho que era perfeitamente possível, nada, aliás, se oporia a isso. O espírito constitucional, suponho que seria até nesse sentido, que se pudesse evoluir para um sistema de autogoverno, não é? Outra das acusações que lhe fazem é de ter, enfim, que algumas pessoas lhe fazem é de ter demasiados poderes. Pensa que isso é verdade? Eu julgo que não. Simplesmente ele realmente dispõe de atribuições extremamente vastas, isso é um facto, não só no que diz respeito ao exercício da ação penal, como no que diz respeito à defesa da legalidade. Neste aspecto, não há dúvida nenhuma que ele tenha usado de uma certa autocontenção dos seus próprios poderes, que é de facto aconselhável, porque estas atribuições interpretadas à letra podiam fazer colidir a sua atuação com outras entidades, como por exemplo o Provedor de Justiça e outros. Suponho que ninguém o poderá acusar de estar a fazer um uso maximalista das suas atribuições, não é? Cabral Moncada, muito obrigado. Nada, obrigado eu. A ciência deu agora um importante passo para lutar contra um dos grandes males da medicina, o cancro da mama. Cientistas franceses descobriram um gene que possibilita o avanço da doença. Este passo é considerado crucial para combater o problema. O gene, agora descoberto pela equipa do professor Chambon, é responsável pela progressão das células cancerosas na mama. Fabrica uma proteína que prepara o terreno para o avanço da doença. É um elemento que não se encontra nos tumores, mas nos tecidos ainda sãos. Nesta imagem, vemos ao centro o tumor e em branco os genes fatais. Esta descoberta vem abrir uma nova área na luta contra o cancro. Pode-se tentar agora isolar os tumores através da manipulação deste gene e assim impedir a multiplicação das células cancerosas. Os cientistas esperam que com esta descoberta se evite a ablação da mama atacada pela doença. No entanto, só daqui a 2 ou 3 anos se irão ver os resultados práticos desta descoberta na luta contra o cancro. Agora, a equipa do Dr. Chambon investiga já outros tipos de cancro, procurando descobrir se este mecanismo é também válido nesses casos. Em Portugal, nunca ninguém cantou como Amália. Para ela, o fado é a origem de toda a música portuguesa.
Foi isso que Amália disse ao 24 Horas, numa entrevista que esteve pedida durante 2 meses. As cantigas de roda e toda a música de Lisboa e toda a música de Portugal, no fundo, tem um bocadinho de fado. Porque somos nós que fazemos a música, os portugueses é que fazem a música de todo Portugal. Ela tem um bocadinho de fado. E então, aqui as cantigas de Lisboa têm mais do que outra qualquer, porque a cantiga de roda é de cá. Porque alargai-vos raparigas, que o terreiro não é estreito. Isto é fado. Porque é só cantar para miúdas, mas é fado. Oh, ai, oh, linda. Isto é fado. É uma cantiga de roda. Amália Rodrigues, o seu último disco foi realmente uma obsessão? Bem, a obsessão já quase que chega tanta coisa com a minha vida. O cantar já é uma obsessão que eu tive toda a vida, desde os 4 anos, que eu tive notícia de que a minha avó me dizia que eu cantava, desde os 4 anos já baixinhas, vinha cheia de reboçados e coisas assim no Viva, cantava cantiguinhas, pelo menos desde os 10 anos eu canto o fado, que era como estava ao pé da porta, havia as vizinhas a lavar a roupa na ceia, não sei o quê. De maneira que é um tipo quase de... liga-se comigo, aquele tipo de obsessão. Foi uma voz que nasceu comigo, quando eu fui buscar, realmente. Eu não teria ouvido, não teria ido buscar esta voz. Há um tipo de... Por isso é que o disco se chama Obsessão, porque acho bonito, pela primeira palavra. E, no fundo, cantar tem sido quase que uma obsessão. Este single que está já a passar na rádio há algum tempo é dedicado a Lisboa? É dedicado a Lisboa e de certa maneira eu faço, porque que faz é Lisboa de olhos fincados no rio, o barco não são amarras, os olhos não são amarras para prender o navio. Quer dizer, é ver o navio partir, sempre foi o nosso destino, é ver os navios partir do cais, quando iam para as descobertas, o que é. É um tipo quase de equivocação sei lá, ao nascimento do fado. Quer dizer, o fado acho que nasceu no mar com uma influência árabe. Mas Amália é a grande comunicadora a cantar. Lançou um novo disco intitulado Que Fazes Aí Lisboa, cujo vídeo tem estreia nacional aqui no 24 Horas. Que fazes aí Lisboa, de olhos fincados no rio. Os olhos não são amarras para prender o navio. Que fazes aí Lisboa, de olhos fincados no rio. O barco que ontem partiu e não volta mais. Chora lágrimas de pedra em cada esquina do cais. O barco que ontem partiu e não volta mais. Lisboa, velha Lisboa, mãe pobre à beira do rio, seja o cheiro dos meus ombros, agasalho do teu frio. Lisboa, velha Lisboa, mãe pobre à beira do rio. E com a voz de Amália termina o 24 Horas. Para si que esteve connosco, desejo-lhe uma muito boa noite, um bom fim de semana e um Feliz Natal.